Olá, sejam muito bem-vindos. Me chamo Caroline Fernandes, sou terapeuta holística, taróloga e espiritualista universalista. Por conta da necessidade que eu percebi tanto em minha vida como na vida de outras pessoas, de nós entendermos como nós podemos nos desenvolver, evoluir espiritualmente e ao mesmo tempo se proteger das energias dos ambientes, das pessoas. Então, com base nisso, eu comecei a estudar muito sobre defesa psíquica, energética e espiritual. E a partir desses estudos, eu criei um curso onde eu vou falar justamente sobre os 3 pilares das defesa psíquica, do ponto de vista mental, emocional, energético, a questão da aura e espiritual. Eu fiz uma aula ao vivo, mas para quem não assistiu, você não vai perder nada, porque essa aula é uma aula gratuita para que você consiga compreender, ter uma ideia da importância de sabermos nos proteger da energia das pessoas, dos ambientes e também das influências espirituais. Quanto é importante que a gente aprenda a se blindar e se proteger. Então, essa aula, ela pode ser... O título dessa aula é o Sistema Imunológico da Aula. Tá? Então, assim, essa aula é para todas as pessoas, não é somente para quem é terapeuta, para quem é médium, mas para todas as pessoas. Todos nós precisamos entender e aprender como nós podemos nos proteger, nos blindar dessas influências, dessas energias. Então, eu vou definir com precisão essas 3 camadas da defesa sutil e estabelecer porque nós podemos e devemos ter uma manutenção dessa integridade, que é muito importante para a nossa existência aqui. Então, a gente começa falando sobre o paradigma do ser poroso. Então, para a gente entender a defesa, a gente precisa entender o que estamos defendendo. A visão materialista nos ensina que somos ilhas biológicas, separadas umas das outras pela pele e pelo ar. Essa é a primeira grande ilusão que precisamos quebrar. Na verdade, nós somos seres porosos e interconectados. Não terminamos onde nossa pele termina. Somos emissores e receptores constantes de frequências, pensamentos, emoções e vitalidade. Vivemos imersos a um oceano de energias, assim como peixes vivem na água. Se a água está tóxica, o peixe adoece. Então, assim, para que eu não me perca, eu escrevi aqui um roteiro que eu vou seguir para que eu consiga realmente transmitir tudo aquilo que eu quero passar. Então, qual é a analogia didática? Imagine a sua casa física. Nessa sua casa você tem paredes, portas com trancas, um teto. Então, você não vai deixar a porta da sua casa aberta 24 horas. Para que não entrem estranhos, para que não entrem bichos, insetos. A mesma coisa nas janelas. Você vai deixar por um período as janelas abertas. E a depender de onde você mora, as janelas, elas, mesmo que você abra as janelas, elas têm grades, né? Para não permitir a entrada de animais nem de pessoas estranhas também nas janelas. Então, você cuida da sua casa, você não mantém a sua casa, você não deixa a porta aberta, né? As janelas abertas assim, para qualquer um entrar, né? Até mesmo para não impedir que entre também água, chuvas, intempéries. Você tem esse cuidado de você proteger a sua casa, manter a sua casa segura. Então, da mesma forma que você tem essa preocupação de manter a sua casa física segura, você também precisa proteger o quê? Seu corpo físico, seu corpo mental, emocional, o energético e o espiritual. Você precisa se preocupar, você precisa aprender a se proteger e se defender. Não pode deixar aí. Então, esse é o papel de você entender e saber como você se proteger das energias, dos ambientes, das pessoas. Então, assim, voltando aqui. No entanto, no mundo sutil, a maioria das pessoas vive exatamente assim, com as portas da mente e da aura escancaradas. A defesa integrada, ou seja, psíquica, energética e espiritual, é um ato consciente de fechar essas portas, instalar filtros nas janelas e garantir que apenas o que é bem-vindo entre na sua casa interna. Então, nós vamos aqui conceituar esses 3 pilares da defesa. Eles estão interligados, mas a gente precisa separar para a gente entender como cada um funciona. Então, o primeiro pilar é a defesa psíquica, é o campo da mente e da emoção. O que é? É a proteção do seu espaço mental e emocional contra intrusões externas. Lida com a qualidade dos pensamentos e os sentimentos que você processa.
Então, vou repetir mais uma vez. É a proteção do seu espaço mental e emocional contra intrusões externas, lida com a qualidade dos pensamentos e sentimentos que você processa. Qual é a ameaça? São as formas pensamentos. Os pensamentos não são abstratos, eles ficam ali, no plano mental. Eles são coisas, têm forma, densidade e intenção. O outro tipo de ameaça é a sugestão mental e a manipulação. É a capacidade de ambientes, mídias ou pessoas de implantar ideias na sua mente que você passa a acreditar que são suas. Inclui o marketing agressivo, noticiários baseados no medo e pessoas controladoras. Então, é a segunda ameaça. Primeira ameaça, forma os pensamentos, que ficam circulando. Segunda ameaça, sugestão mental e manipulação. Terceira ameaça, o contágio emocional, a esponja. Entrar em um ambiente pesado e sair triste ou irritado sem motivo aparente. Absorver a raiva do trânsito ou a depressão de um colega de trabalho. Então, assim, o que é a defesa psíquica? É você proteger o seu espaço mental e emocional. E quais são as ameaças? Forma pensamento, sugestão mental e manipulação e o contágio emocional. Quando você se conecta com pessoas, com as situações e você acaba absorvendo aquelas energias. Como é que você pode se defender? Ou seja, o antivírus mental é a capacidade de você discernir. Isso que eu estou sentindo é meu ou veio de fora? É a habilidade de blindar a mente contra a sugestão hipnótica do medo coletivo e manter a estabilidade emocional mesmo no caos. Então, é justamente isso. Você precisa entender se aquele medo que você está sentindo é realmente seu ou é porque você ficou com medo porque você ligou a TV e aí você, em todos os canais, só passava tragédia, guerras acontecendo no mundo todo, notícias das mais piores. E aí você absorve toda aquela bomba de situações que realmente parece até que nós estamos vivendo ali em meio. A gente está em guerra todos os dias. Eu saio de casa com medo de ser assaltada, de acontecer algo pior, de ter uma briga no trânsito e eu estar ali no meio naquele momento e acontecer de estar passando por um local e de repente ocorre uma guerra entre a polícia e os irmãozinhos que estão fora da margem da sociedade. Então, realmente, a sensação que nós temos é de que está tudo caos. Mas você deve pensar o seguinte, será mesmo que eu devo absorver isso e ficar com esse medo? Porque tudo bem, nós não estamos escapos de acontecer, mas será que vale a pena você já sair de casa com essa vibração do medo? Desde quando nós sabemos que semelhante atrai semelhante. Se eu começar a vibrar no medo, eu vou atrair situações que vão cada vez mais fazer com que eu sinta medo. Se eu ficar vendo apenas esses canais, esses programas de TV que só falam disso, realmente isso vai fazer com que cada vez mais eu me torne uma pessoa cada vez mais ansiosa. Tem pessoas que começam a desenvolver síndrome do pânico, agorafobia, ansiedade, né? Começa a ter crises ali. Então, é justamente saber discernir se esse medo é seu, se você tem realmente alguma razão ou motivo para você ter esse medo, ou foi por conta que você se deixou contaminar pela psicosfera do planeta. Então, é uma pausa para reflexão. Será que esse sentimento de raiva é meu ou eu captei? Será que essa angústia é minha ou captei? Será que eu não estou me deixando levar? Então, é momento de você parar e pensar. E como é que eu posso aprender a me proteger, a me defender de forma que eu não absorva? Então, esse curso vai justamente contribuir para que você aprenda a identificar e também se proteger.